Olá, turma, continuando aqui as nossas dicas, né? De como produzir um texto, de como produzir uma redação, ok? No primeiro vídeo, é lógico, é a base da base para uma produção textual, que seria no caso de nível, né, fundamental um ou sexto ano, que está começando a como fazer um texto, como fazer uma redação. Então, aqui eu já vou ensinar o quê? Já umas dicas, né, já de nível de Enem, ou pelo menos a base, para que você chegue lá fazer a sua prova, ter pelo menos uma noção de como fazer. Como eu disse para vocês, o texto dissertativo tem o quê? Início, meio e fim. O nosso início é chamado introdução. O que tem a introdução? Ela problematize. Inicie com uma alusão ou fato histórico a fim de comparar com o presente, evidenciando a permanência dessa situação. Tá? Tipo assim, vamos supor que você está falando sobre escravidão, do trabalho, essas coisas. Aí você pode dizer sobre a época da escravidão, que permanece até hoje, que hoje tem muita exploração de trabalho, seja de adulto, seja de criança. Então você pode usar o quê? Um fato, uma alusão histórica da época da escravidão para o quê? Para essa situação no dia de hoje, no presente. Cite dois problemas, ou uma que seja problema e uma consequência, né? Você pode citar dentro do desenvolvimento, que é o próximo, causa e consequência, pontos negativos e positivos, mas aí você tem que problematizar primeiro o tema ou a proposta dentro da sua introdução, tá? Igual aquela redação bacaninha que eu mostrei para vocês, que a pessoa, salvo engano, eu acho que começou com fato. Ah, não, ela não começou com fato histórico, ela começou aqui, ó. É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Com essa frase, Albert Einstein desvelou os entraves que envolve o combate às diversas formas de discriminação existentes. Por que está existente? Porque existente está, né, interligado a formas na sociedade. Ponto. Isso inclui a intolerância religiosa. Perceba que ela fez um comentário, né? Ela fez uma alusão aqui de uma frase, né, conhecida de Albert Einstein, interligando ao tema da redação, que é sobre intolerância religiosa, comportamento frequente que deve ser erradicado do Brasil. Perceba aqui que ela usou, né, uma frase, uma oração super conhecida de Albert Einstein, interligando a proposta da redação, que é sobre intolerância religiosa. Então, isso aqui é a introdução que ela fez. Aí, dentro do desenvolvimento, é o momento onde você deve, em cada parágrafo, explicar por que a situação é um problema. O que impede esse problema de ser resolvido? Você pode utilizar um repertório variado aqui, desde que seja coeso, uma ideia interligada à outra, com a tese que você vai defender. Se você está falando sobre intolerância religiosa, dentro do desenvolvimento, tem que ser todos relacionados à intolerância religiosa. Você não pode falar aqui sobre corrupção política ou sobre violência contra a mulher, sendo que o tema é intolerância religiosa. E dentro da conclusão, hora em que você vai elaborar o raciocínio com as ideias já apresentadas no texto, reforçando o seu ponto de vista sobre o tema. Ou você pode dar um resumo, fazer um resumo, uma síntese de tudo que você falou lá em cima. Só que o que mais ganha ponto é quando você dá uma intervenção, uma proposta de uma intervenção, como resolver aquela situação abordada acima. Necessário uma proposta de intervenção detalhada, que explicite, que está bem explícito ali, claro, os seguintes questionamentos. O que será feito? Como será feito? Quem vai fazer aquilo que você propôs? Para quem será feito? Quem garantirá seu funcionamento, seu cumprimento? Olha só, vamos pegar esse exemplo aqui que ela colocou? Ó, por tudo isso é um conector usado no início de uma conclusão. Por tudo isso, é imprescindível que todos os segmentos sociais unam-se em prol do combate à intolerância religiosa no Brasil. Assim, cumpre ao governo efetivar de maneira mais plena as leis existentes,
Tem como você falar, criar novas leis? Já existem as leis, só tem que fazer com que as mesmas sejam cumpridas, não só pelo governo, como também pela própria sociedade, que a sociedade, ela é preconceituosa. Ademais, ó, outro conector aqui usado, cabe às escolas e às famílias educarem as crianças para que, desde cedo, aprendam que têm o direito de seguir suas escolhas, mas que devem ser tolerantes e respeitar as crenças do outro. Afinal, como disse Nelson Mandela, como que é uma fala de outra pessoa, você tem que colocar entre aspas, que a fala não é sua. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Dessa forma, assim como a desintegração de um átomo tornou-se simples na atualidade, preconceitos poderão ser quebrados. Perceba que ela colocou o que tem que ser feito, como fazer, quem fazer, para quem fazer, né? Ela colocou o que será feito, como será feito, quem vai fazer, para quem será feito, quem garantirá seu funcionamento e cumprimento. Então, aqui ele colocou o quê? Governo, né? O quê? Para que efetivar de maneira mais plena a lei, escola e família para educar as crianças, né? Para que elas já começam desde o início, aqui o porquê que devem ser tolerantes, né? E dessa forma, assim como a desintegração de um átomo tornou-se simples na atualidade, preconceitos poderão ser quebrados. Então, qual é a finalidade? Quebrar o preconceito, acabar com ele, tá? Então, tem que tomar todos esses conhecimentos aqui novamente, olha. O que será feito, como será feito, quem vai fazer, para quem será feito e quem garantirá seu funcionamento, seu cumprimento. Tranquilo? Aí também tem uma outra forma também que você tem que prestar atenção na questão da conclusão, né? O parágrafo em perspectiva. Assim sendo, é necessário que o que tem que ser feito? Que tal, o governo, a família, né? E para que ocorra tal coisa ou não ocorra tal coisa, tá? Então, isso aqui também é uma observação, mas a outra tá bem mais explicativa. Ah, professora, tem mais alguns conectores, né? Conectivos que eu posso usar para início de cada coisa? Tem. Aqui, nós temos conectivos. Quais devo usar na redação? Para que haja coesão no texto, é necessário que as ideias escritas estejam conectadas entre si. Para isso, existem os conectivos. O que são conectivos? Palavras e expressões utilizadas no início ou meio, né, das frases que interligam períodos, parágrafos, etc. Dessa forma, farão sua redação coesa e fácil de ser interpretada. São essenciais para a compreensão do texto. Logo, não podem ser mal empregados. Atenção e cuidados com eles. Nós temos aqui a introdução, que você pode começar. É notório, ou visto que, uma vez que, toma-se conhecimento, ou no contexto atual. Tenta adotar um início de introdução para você já treinando com esse início. Professora, todos têm que ser do mesmo jeito? Não, mas pelo menos até você ter experiência, adote um início de introdução e eu vou provar para você que funciona em todos os temas, qualquer proposta. Dentro do desenvolvimento, o que evitar isso? Atualmente, hoje em dia, desde épocas remotas, evitar, não usar. Isso aqui é clichê, não é bem visto. E dentro do desenvolvimento, você pode começar o parágrafo com segundo, conforme, apesar de, ainda que, contudo, entretanto, dessa forma. Não se esqueça, o desenvolvimento é o que vem após a introdução, ou seja, o meio da sua redação. Contudo, entretanto, dessa forma, pode-se observar, devido a ou devido a que, convém lembrar além disso. Isso aqui são que conectivos que você pode usar dentro da sua introdução, dentro do seu desenvolvimento e a sua conclusão. Em suma, ou em virtude dos fatos mencionados acima, ou em virtude das situações mencionadas, em vista de, logo, portanto, é interessante encerrar a redação com uma frase de impacto,
consciente e objetiva. Nada de memes, ditados populares, coraçãozinho, nada disso. Não apele para o corretor. Não fique colocando a sua opinião. Ah, a lei tem que ser rigorosa, tem que prender todo mundo. Não, você não tem que dar sua opinião, tá? Se você souber conhecer frases impactantes, igual daquela que eu falei para você, que ela usou a questão do Mandela, né, na intolerância religiosa, ótimo. Se não, se você não sabe, não use. Tá? Ah, professor, se eu lembrar a frase e não lembrar do autor, coloque o quê? Entre aspas, a frase daquele autor, filósofo, sociólogo, político, especialista, não interessa. Não lembrou o nome dele? Coloque entre aspas, porque senão fica como plágio, que você copiou de alguém. Não foi você que teve. Tranquilo? Ok? Então, até a próxima turminha. Daqui a pouco vamos dar continuidade com a explicação, tá bom? Guarde um pouco. Beijo, até a próxima.